Olá, seja bem-vindo a mais uma Manhã com Cristo. Hoje eu tô aqui, ó, com um chazinho de camomila, quentinho. Acho que não dá para vocês verem a fumacinha, mas tá quentinho, uma delícia. E eu queria conversar com vocês hoje a respeito da compreensão de como tudo foi feito. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis que Deus disse: haja luz e houve luz. Exatamente assim que fala lá, nem peguei aqui essa palavra, mas vamos pegar. Está em Gênesis 1, se eu não me engano, é versículo 3. Vamos lá. Isto, versículo 3. E disse Deus: haja luz e houve luz. O versículo é só isso. E disse Deus: haja luz e houve luz. Aí nós vamos lá em João, Evangelho de João, esse eu deixei separado. Capítulo 1, e o versículo é o 3, que eu vou ler. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi feito, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora nós vamos conversar, tá? Agora nós vamos lá em Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Então, vamos conversar sobre essas palavras. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, fala que Deus disse: haja luz e houve luz. Em João, fala que tudo o que foi feito por meio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. E aí a gente chega aqui em Hebreus e fala que pela fé entendemos que os mundos foram criados por Deus, de maneira que o visível não foi feito pelo que se vê, porque tudo foi criado pela palavra. Haja luz e houve luz. Quem era a palavra? A palavra que Deus usou para criar o mundo era o Verbo, que se fez carne. Era Jesus, que no Antigo Testamento ele era o Verbo, e que no Novo Testamento é o Cordeiro de Deus. E no Novo Testamento, no Evangelho de João, fala que tudo foi feito por meio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Vamos pegar aqui direito. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, o mundo foi criado pela palavra, por Jesus, pelo Verbo, e nada do que foi feito teria sido feito sem ele. Então, o mundo foi feito por ele e para ele. Nós estamos aqui por ele e para ele, porque nós fomos criados. Jesus foi gerado. Nós fomos criados e somos descendentes de Adão. Por isso que Jesus
ele não é filho do pecado, porque ele foi gerado por Deus. E nós fomos criados lá quando Deus criou Adão, nos criou, porque somos descendentes de Adão. Então, estamos nesse mundo, fomos criados por Jesus e para Jesus. Mas as pessoas vivem ignorando isto, a despeito disto. Perdão. Muitos cristãos, ou muitos que estão dentro das igrejas e se acham cristãos, não sabem o que é ser cristão. Crer em Cristo vai muito além do que dizer eu creio em Cristo. Cristo é Filho de Deus, Cordeiro de Deus. Mas crer em Cristo é muito mais do que isto. Crer em Cristo é estudar a Bíblia para saber isto que eu estou falando hoje, porque a maior parte das pessoas não para pensar nisto. Muita gente que vai ouvir esse vídeo não sabe disto, nunca fez essa ligação. Mas é isto. A palavra de Deus nos ensina nos detalhes cada coisa da criação e o porquê de cada coisa. A palavra de Deus é o manual do ser humano. E quantas são as pessoas que frequentam as igrejas e não sabem manusear uma palavra, ou não sabem manusear uma Bíblia, não sabem achar os textos, não conhecem a palavra de Deus. Precisamos ter consciência que o estudo da palavra é a chave para uma fé inabalável. A fé inabalável é a chave para agradar a Deus. O estudo da palavra é a chave para compreender como tudo isso foi feito e por que tudo isso foi feito. E para onde tudo isso nos leva. E por que é importante que creiamos em Jesus, que confessemos com a nossa boca que Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, mas que perseveremos na palavra de Deus. Então, eu quero orar por você, porque hoje já tivemos uma pincelada bem bacana de conhecimento aqui. Isso aqui tudo é para aguçar a curiosidade, porque ainda é só uma pincelada, mas tem muita coisa para aprendermos. Então vamos orar. Querido Deus, Senhor de todas as coisas, nome que é sobre todo nome, Jesus, que criaste este mundo, que se entregou na cruz pelos nossos pecados. Nos ajude a compreender que temos que morrer com Cristo, ser crucificado com Cristo, mas ressuscitar com Cristo, contigo, Jesus. Viver a vida contigo, viver a vida tendo a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Caminhar no dia a dia, conscientes verdadeiramente disto, porque tudo será mais simples. Então, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa que está nesse vídeo, toca o coração dela para que ela seja movida a conhecer mais de Ti, a saber mais de Ti. Abençoa o dia dela,
abençoa o dia dessa pessoa e aqueça o coração dela para que ela procure te conhecer mais e ter uma fé firme em ti, Senhor. No nome de Jesus eu oro agradecida. Eu confio que Deus, que o Senhor Jesus está com você neste momento. Siga o seu dia com disposição, com alegria de viver, esperando em Deus por tudo no seu dia, na sua vida. Mas não espere parado. Busque conhecer mais do Senhor. Então tenha um dia abençoado. E se você gostou desse vídeo, se ele foi relevante para você, me dá o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho. E eu te espero amanhã para mais uma Manhã com Cristo. Até lá!